Mirror my soul and shield. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never alone this world, but that was when I ruled the world. Boa noite! Boa noite, gente! Como vocês estão? Muito frio aí, gente? Aqui tá frio! É isso aí. Bom, para quem é convidado e ainda não me conhece, meu nome é Gabi Redivo, muito prazer. Estou aqui na do Terra, né? Vou completar aí 2 anos e meio de do Terra e é algo assim que tem me encantado, tem me transformado, né? Eu falo que aqui dentro eu ressignifiquei a minha vida, a minha história. E eu estou muito feliz com o tema que preparamos hoje e principalmente muito feliz com a presença de uma amiga, né, que o networking me deu e uma especialista aí no assunto de hoje. E não vou me estender, né? Vou me ajudar já, já vou pedir ajuda para que vocês me ajudem a recebê-la da forma como ela merece. Ela que é uma empreendedora nata, uma mulher determinada, dedicada, simpática, que entende muito do assunto, né? Sexóloga e que trará hoje vários insights pra gente. Então, para quem não sabe, aqui a gente bate palmas assim. Então, me ajudem a recebê-la com aquela energia. Nossa convidada da noite, Nath Alves. Vem pra cá, amiga. Boa noite, estão me ouvindo? Só me confirma, Gabi, está tudo certinho. Tudo certo. Opa. Gabi, tá me ouvindo bem? Deixa eu ver no chat. Tudo certinho, amiga. Tô te ouvindo. Certinho? Vamos lá, então. Boa noite, né? Vamos lá, gostei da palminha, vou aderir já. Boa noite, carinha nova por aqui. Eu que vou conduzir a noite para vocês. A Gabi vai nos auxiliar aí passando os slides, uma pequena apresentação que eu preparei só para ter um norte aí para a gente não se perder muito, porque quando o assunto é sexualidade, quando a gente fala de conexão, de prazer, olha, é papo para mais de hora. Mas eu vou tentar ser breve com vocês e ser objetiva também. Vamos lá. Prazer, meu nome é Natália, eu sou sexóloga, trabalho com sexualidade há quase 7 anos e eu sei que aqui tem muitas empreendedoras e como muitas começam por oportunidade ou por necessidade, no meu caso foi por oportunidade mesmo. Eu trabalhava num consultório ginecológico e trabalhei nesse consultório há quase 10 anos, lá onde eu fazia tudo, de recepção, faturamento, gestão, a parte de treinamento de equipe e tudo mais. Gabi, pode passar, tá? Ou pro próximo. Nesse consultório, eu falo que foi o meu laboratório, né? Então, foi lá que eu recebi as mulheres. Vocês sabem que a recepção é o coração do lugar. Então, eu ouvia de tudo, das coisas boas e das não tão boas, porque a gente sabe, tem mulheres que vai no ginecologista, né, por rotina, mas a maioria das vezes a gente sabe que nem sempre é um momento de conforto, infelizmente, né? Por encontrarmos profissionais e profissionais, ou simplesmente porque a gente está falando de algo muito íntimo nosso e tem que ser falado, né? E ali na recepção eu ouvia muitas coisas de problemas que poderiam ser resolvidos com uma simples conversa ou com uma simples informação, mas que era muito velado, ainda é muito velado, né? Tudo que a gente fala de sexualidade, do sexo em si, da nossa própria intimidade, no sentido de que mulheres não cheiram a própria calcinha, não vê a cor do corrimento para chegar na ginecologista e poder orientar. Então, são coisas do tipo você perguntar, tá, mas que cor que é o corrimento? E a mulher falar, como assim que cor? Eu tenho que olhar? Não, mas como assim que cheiro? Eu tenho que sentir o cheiro? Então, eu sempre fui muito curiosa e nunca fui
o que as pessoas me falavam eu aceitava. Então, como a maioria das mulheres, eu tive aquela educação dentro da caixinha ali, da das normas, né, do que é ensinado pra gente, do não senta direito, não faz isso, não faz aquilo. Cresci numa família também com uma base religiosa muito estruturada, muito pesada, como todo mundo. Só que eu queria saber mais. Eu queria, inclusive, quando as pessoas falavam não pra mim, por que não pode fazer, ou por que não pode ser assim, eu ficava, não, mas por que não pode? Eu acho que eu sempre fui aquela eterna criança que, quando tem 5 anos, faz 50 porquês. E eu segui assim durante muito tempo. E aí, eu sempre gostei de empreender, mesmo não sabendo, né, o nome que era empreendedorismo, que era ser um bom vendedor. Então, eu já vendi um pouquinho de tudo. Só que aí, quando eu comecei a vender lingerie, quando você vende lingerie, as pessoas te apresentam o mercado erótico. E por trabalhar dentro de um consultório médico, eu até tinha passe livre para comercializar, para levar os produtos, para abordar as pacientes. Porém, quando você fala de produto erótico, a gente sabe que é um mercado assim com produtos bons, mas produtos não tão bons. E o médico ele já tem essa barreira, né? Quando você fala de algum produto erótico, e é totalmente compreensível, porque quando eu entrei no mercado, eu peço perdão para as minhas clientes de 7 anos atrás, porque eu vendia umas coisas que eu falo, meu Deus, sério, que negócio ruim. E aí, muitos anos de experiência usando os produtos, obviamente, levando algumas coisas para entender de composição e o que poderia ser aplicado para cada quadro, para cada paciente, eu fui seguindo. Eu sempre fui aquela menina meio nerdzinha, que gosta de estudar muito, que gosta de ter base para falar as coisas. Então, não era só vender um produto, eu queria saber por que aquele produto fazia determinada coisa e em qual mulher que eu poderia, para qual mulher e para eita, quase que falha, para qual situação eu poderia indicar. E aí eu fui seguindo, né? Passou-se os anos, eu iniciei uma faculdade de comércio exterior, porém era aquela coisa, comércio exterior, enfim, acho que por ser legal, enfim, é um curso legal, mas eu já trabalhava no mercado e foi no momento que eu falei assim, eu quero me jogar de cabeça, eu quero entender mais e eu quero não só entender de produto, eu não quero ser somente consultora, eu quero ser especialista no que eu faço. E hoje eu tenho, né, uma loja que se chama Muia, que é uma loja de bem-estar íntimo feminino. Eu falo sobre prazer feminino e o relacionamento eu falo que é uma extensão. Tudo que é fora da gente, o nosso trabalho, filho, relacionamento, é uma extensão do que a gente é. Então, eu escolhi ir para a abordagem de falar sobre prazer feminino. Né? E foi assim que eu fui trilhando, testando as coisas em mim, testando em amigas, já tenho uma base de clientes legais. E hoje eu tenho uma noção bem melhor do que há 7 anos atrás, quando eu vendia a tal das bolinhas, o tal do pozinho da bruxa, que é aquela, nem é o assunto, mas se você tiver a oportunidade de usar, não use. Basicamente isso. Eu sei que não são produtos tão legais. Mas essa sou eu, resumidamente, né? E agora vamos introduzir o assunto. Eu falo para falar de conexão, de intimidade, a gente tem que começar a falar da base, né? Então, primeiro, o que é sexualidade? Eu faço muitas essas perguntas em eventos presenciais e todo mundo vem com uma questão. Sexualidade é o sexo, sexualidade sei lá, o auto prazer, o auto toque, sexualidade. E aí eu busquei um resumo do que é sexualidade. Eu vou ler na íntegra para vocês o que é sexualidade, depois a gente vai destrinchar isso, tá bom? Eu vou estar olhando aqui para o lado porque eu vou ler o texto mesmo e depois eu explico melhor, tá bom? A sexualidade faz parte da personalidade de cada um. É uma necessidade básica, é um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Presta atenção nisso. Gabi, inclusive, se você quiser, pode passar para o próximo, tá? Sexualidade não é sinônimo de coito, relação sexual, e não se limita à ocorrência ou não de orgasmo. Guardem essa informação. Sexualidade é muito mais que isso. É a energia que motiva a encontrar o amor, o contato, a intimidade e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como essas são tocadas
e como tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações. Portanto, a saúde física e mental. Se saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deveria ser considerada um direito humano básico. Cara, isso aqui de muitos resumos, de muitas respostas do que é sexualidade, foi o que mais resumiu para mim. Porque sexualidade é tudo que você tem contato do dia do seu nascimento até o dia atual e que vai postergar pela sua vida toda. Por quê? Sexualidade, quando a gente fala assim, muitas mulheres chegam para mim com alguns determinados problemas e eu sempre sei que não é uma coisa só e a gente vai chegar nesse assunto. Nunca é só um problema, nunca é ou só uma solução, né? Então a sexualidade é o todo, é as pessoas que você convive, é os sentimentos que você sente. A gente não pode desmembrar mente, corpo, é todo um complexo só. Pode passar, Gabi. E aí, eu costumo dizer que o corpo ele é a matriz da sexualidade. Então, tudo que a gente toca, os lugares que você vai, as coisas que você estuda, as pessoas com que você se relaciona, isso vai influenciar diretamente ou indiretamente no que você entende como sexualidade, no que você entende sobre o seu corpo, sobre as decisões que você toma. A gente às vezes tem essa coisa de achar que as coisas são mais espontâneas, que a gente faz coisas espontâneas, mas a real é que a gente está sendo influenciado a todo tempo. Então, quando você pensa que o corpo ele é a base de você ter uma saúde, nem vamos falar aqui, né, que sexualidade, saúde, é tudo a base, né, gente? Então, tudo que vai acontecer depois depende de como o seu corpo tá saudável e entregue para determinada situação. Então, sexualidade é o todo. E aí, falando em sexualidade e falando sobre prazer, numa palestra de prazer, obviamente, 90% da pergunta é: o que é libido? Se sexualidade é o todo, o que é libido? E aí também vem diversas respostas. Libido é a vontade, libido é o desejo, libido é o sexo, libido é sentir prazer, libido é orgasmo. E, pode passar, Gabi. A libido, ela é tudo isso que vocês disseram, porque a libido ela é multifatorial. O que é ser uma libido multifatorial? Lembra que eu falei que dentro do consultório, o que mais as pacientes chegavam era a causa da libido, porque é meio que natural a mulher, né? Eu chamo de linha de vida, né? De prazer. A mulher, quando ela é muito nova, ela não pode sentir prazer, ela não pode olhar para o lado, ela tem que ser, como eu falo, né, recatada e do lar, ela não pode ter muita noção do próprio corpo, porque ela é ensinada a se preparar para alguém. E aí, quando essa mulher casa, essa mulher ela tem que simplesmente despertar a loba dentro dela, porque é aquelas frases de efeito que a gente vê. E aí, essa mulher nunca ouviu falar sobre libido, ela não sabe como funciona o próprio corpo dela, e aí ela é jogada no mundo do relacionamento, da sexualidade. E por que eu tô dando muito foco falando da mulher? Além de ser, né, o assunto na qual eu sou especialista, para dar muita ênfase da gente já começar a fazer essa separação, o que é libido, o que é vontade para a mulher e do que é para o homem. Porque para nós, mulheres, normalmente mais um checklist na nossa planilha, né? Então, quando a gente fala do sexo, é mais um checklist. São poucas mulheres que hoje têm a vontade do sexo simplesmente pela vontade do sexo. Eu falo que o prazer ele não precisa ser justificado, ele precisa ser sentido. E a gente busca muita justificativa para tudo, e com a libido também. Então, quando eu estava no consultório, era assim: vamos fazer um monte de exames, e na maioria das vezes os exames até davam ok. E aí eu já ouvi de pacientes que vieram de outros médicos falando que o médico falou para mim que meus exames estão ok. Então, eu tenho que aceitar que deve ser que é a minha forma de sentir prazer, é a minha forma de me relacionar com o meu corpo e com o outro. E aí eu achava tão absurdo que eram mulheres muito jovens, ou nem tanto, porque pensa que a nossa libido, a nossa vontade, ela não morre porque você já tá com 60, 70, 80 anos. É como nós somos ensinadas a buscar isso. E aí essa mulher tinha que se conformar que,
É isso, talvez você não goste tanto de sexo, porque também é muito falado, né? O homem que gosta de sexo, a mulher não gosta tanto de sexo. Mas a real é que nós gostamos também. Tudo que você treina, tudo que você é mostrado para você que é gostoso, que é prazeroso, você aprende a gostar. E a libido é isso. A libido é energia, a libido é aquela vontade. E a libido, como eu já falei, ela é multifatorial. Então ela depende dos seus exames, ela depende o quanto você alimenta o seu consciente erótico, que mais pra frente eu vou falar sobre isso, o quanto você é centralizadora, porque às vezes a gente fala que tá sobrecarregada, que tá cansada, mas quando a gente tem o momento de delegar, de passar para frente algumas tarefas, a gente não consegue. Então, você tá tão centralizadora que não vai sobrar tempo realmente para o sexo. E aí, mais para frente, a gente vai falar sobre isso, por que, que você deixa tanto para o outro, por que, que não é um fator que está dentro da sua vida, é algo para depois, sempre é algo que você pode fazer depois, quando sobra tempo, quando você está com vontade, a cada 3 meses, né? Pode passar, Gabi. Como eu falei, libido é energia. Libido é aquela energia mesmo que te faz dar o passo, que te faz tomar ação. Então, se libido é energia, pode passar, Gabi? Se libido é energia, tem uma outra coisinha que eu tenho para falar para vocês. A libido, ela independe do sujeito. E aí, eu sei que abre aquela incógnita, assim, tipo, Nath, o que você tá falando, né? Vamos lá, independe do sujeito. A gente está sempre associando a nossa libido a uma falta, ou a falta dela, né? A libido é algo que está faltando na gente, e quando você busca ter vontade do sexo, você está falando do que você vai ter no outro. Então, é que eu não admiro mais o outro, é porque meu relacionamento não tá tão bom. Então, assim, se é a falta, é a sua falta. Mas se é algo que você busca, é a busca pelo outro. Então, já começa daí. Ela independe do sujeito, porque a libido é nossa, a vontade do sexo é nossa. E aí, pode passar, Gabi. Realmente, a libido ela independe do sujeito, mas ela depende do desejo. E sim, libido, desejo não são a mesma coisa. Eu vejo muito quando você vê algum resumo do que é libido, tá lá, é o desejo pelo sexo, é o desejo por qualquer coisa. Não, libido e desejo são coisas completamente diferentes. E libido e desejo, elas não estão necessariamente ligadas ao ato sexual. Lembra que a gente falou lá no começo que sexualidade é a base? Então pensa que libido, desejo tá aqui, libido é outra coisa, relacionamento é outra coisa e vai se fazendo uma construção. O desejo, ele vem antes da libido. Se a libido é o passo, o desejo é o que vem antes. É aquele que te faz pensar naquilo, é o que te faz desejar determinada coisa. Então, mais um case aqui, né? De mulheres que chegam falando, eu não tenho vontade mais, o sexo para mim é superestimado, não quero mais. E aí, quando você vai olhar para a vida dessa mulher como um todo, ela não tem vivido uma vida com desejo, na qual ela faz coisas que ela goste, na qual ela tem momentos de tranquilidade, ela tá sempre fazendo muito e normalmente fazendo muito pelo outro. Então, de repente, quando ela era jovem, essa mulher gostava de dançar, essa mulher gostava de sair, ela saía com as amigas, ela ia nos lugares, ela comia bem. E aí, passam uns anos, a gente vai deixando as coisas, né? As adaptações da vida. Então, se você tem filho, você não tem mais tempo para si. Se você casou, agora você vive para o casamento e você não encontra mais com amigos, você não tem um trabalho na qual te agrade. E aí, quando você olha para a vida como um todo, a conta não fecha. E aí você joga todo o peso em cima do desejo, em cima da libido. E aí, engraçado, como que a gente fala muito de tá me faltando desejo, tá me faltando libido, mas normalmente a gente só vai para a parte clínica, né? Que é importante, super importante, só que você não olha para os outros setores da vida. E aí fica aquela coisa do eu preciso, mas eu não sei a quem recorrer, com quem que eu posso falar. E aí é uma pergunta também que o que é o papel de uma sexóloga, né? Se o ginecologista ele faz toda essa parte clínica, ele vai analisar essa parte clínica, a sexóloga ela consegue ter esse pensamento e essa conversa sem tabus,
sem colocar o que é certo e o que é errado, que também é uma pergunta que chega muito. Nath, mas essa vontade que eu tenho, esse desejo que eu tenho é correto? Eu falo que é aquela mesma questão da sua liberdade acaba quando começa a minha, né? Então, se para você é interessante, a sua parceria tá de total acordo, não existe certo ou errado. E com o desejo, com as vontades, com as fantasias, os fetiches, é a mesma coisa. Mas, quando eu tô falando aqui de desejo especificamente, eu tô falando de desejo na vida. O que que você tem desejado na vida? Porque quando você. É a mesma coisa de você perguntar, se eu falar para você quais são os seus defeitos, normalmente a gente fala com muita tranquilidade. É fácil falar de defeito, né? Ah, eu sou chata, eu sou perfeccionista. Mas aí quando eu falar, mas suas qualidades, você não consegue nomear suas qualidades. É a mesma coisa com desejo. Ah, o que que você não gosta? O que que não é legal para você no sexo? Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto de ir em tal lugar, eu não gosto de comer tal comida, eu não gosto de determinada pessoa. Tá bom, então vamos fazer o caminho inverso. O que que você gosta? O que que você deseja? Porque às vezes a gente esquece de fazer essa pergunta. O que a gente não gosta é fácil falar. Gente, a raiva ou não gostar é fácil. Quem na hora da raiva já não sabe, ai, não gosto, não quero, não vou fazer. É fácil. Só que quando você volta para si e pensa, tá bom, eu já sei o que eu não quero, mas o que eu quero? Essa é uma pergunta muito importante. E é aí que entra o tal do autoconhecimento, né? O autoconhecimento, o empoderamento, que são palavras que estão muito aí hypadas, mas o que é isso, na real? O autoconhecimento já tá ali no título, né? É alto, é seu. Então, o que você conhece sobre o seu corpo? O que você conhece sobre os seus desejos, as suas vontades, né? Pode passar, Gabi. E aí, em resumo a isso, libido é a manifestação do desejo. Guardem bem essa palavra. É a manifestação do desejo. Então, se você não tem uma vida desejável, uma vida que você que construiu, você que batalha todos os dias, é você que vai atrás, não que foi imposta para você. É muito difícil você ter a libido. É o passo, lembra? Então, óbvio que aqui a gente tá falando num contexto sexual, mas lembre-se que libido é para tudo. Então, se você se pegar numa situação na qual não tá mais com vontade do sexo, cara, provavelmente os outros setores da vida vai estar meio que bagunçado, vai estar meio que incerto, você vai estar cansada, sobrecarregada. E aí, como que vem esse desejo, Nath? Nós não somos acostumados, né, a pensar sobre o que a gente deseja, a gente vive meio no flow, ainda mais hoje no mundo que é tudo muito corrido, tudo tá aqui na palma da mão, então a gente entra no automático e a gente não sabe como buscar. Eu falo que para tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter ferramentas. Então, se você quer ter mais a vontade, você quer ter mais vontade, você quer ter mais tempo com a sua parceria, se você quer ter a vontade do sexo mesmo, você precisa pensar nisso e você precisa se movimentar para isso. Então não existe fazer sexo sem pensar em sexo. É a mesma coisa, não existe de você estar com fome de determinada tal coisa e você não levantar para preparar aquela coisa. Então o sexo, ele também vem com um movimento. A libido é energia e o desejo é o movimento. O que que te faz movimentar? Então, quando você começa a fazer essa separação na sua vida, eu gosto muito de separar, experiência muito pessoal, de separar a minha vida por blocos. Então, eu coloco ali saúde, família, trabalho. E é claro, gente, que vai ser muito difícil e acho que nem tem por que você querer equilibrar todos os pratinhos, né? Tem que estar tudo equilibrado, porque as pessoas falam, né? Ai, eu acordo às 4 da manhã, eu tomo meu shot, eu tomo meu café, aí eu já treinei, fui trabalhar. E assim, lindo. Mas eu não consigo fazer isso sempre e tá tudo bem. Eu falo que se a vida é sua, as vontades são suas, você não precisa ser a sua própria carrasca, sabe? Você pode determinar o tempo que você vai fazer as coisas e isso eu não tô aqui colocando, querendo ser lúdica e nem fora da realidade aqui, porque a gente sabe que obrigações o adulto precisa cumprir, faz parte da nossa vida, mas pensa também que você já não é mais criança, que você pode escolher quais obrigações você vai fazer, qual vai ser o desejo, qual vai ser a busca que você vai ter na sua vida. Então, se você tem coisa, se você tem um trabalho na qual você não está muito feliz, mas é esse trabalho que te beneficia, que paga suas contas, que você consegue fazer uma viagem, que você consegue
proporcionar uma experiência para você, para os seus filhos, para o seu casamento, cara, para mim já é uma balança bem equilibrada. O problema é quando a gente tá naquela vida, naquela correria, porque a gente se adaptou a falar, eu tô sempre na correria. Eu, inclusive, essa semana comecei a repensar isso. Cara, eu vou estar sempre na correria? E quando que a gente para? Então, quando você começar a entrar nessa vibe do tô sempre na correria, para um minutinho. O que que eu posso fazer? Qual vai ser o ritual? Eu falo que ritual não tem nada que pensado em bruxaria, nem. Não. Quando a gente fala de ritual, é o que você faz repetidamente em prol de algo gostoso, que seja gostoso para você. O ritual é o seu momento. O que você faz com determinadas ferramentas para determinada coisa. É isso. Pode passar, Gabi? E aí, o desejo, ele não é espontâneo. E aí vocês vão pensar agora, porque tenho certeza que alguém já falou em alguma fase da vida do tipo, ai, quando eu era jovem eu tinha tanta vontade, quando eu era jovem as coisas eram tão mais fáceis, porque quando eu era jovem, a gente tem que lembrar que quando você era jovem, era um outro contexto. Era uma outra fase da vida. Eram poucas preocupações. Eu falo que às vezes eu, me pego assim no meio da tarde e falo, ai, gente, a minha preocupação era só chegar correndo para assistir o desenho, sabe? Era essa preocupação que eu tinha. E ao longo da vida, as preocupações vão mudando. Só que o que a gente tem que entender é que desejo não é espontâneo. Quando você é jovem, lembra que desejo é o que te faz movimentar. Quando você é jovem, você tem que ir para a escola, ou depois vai passando por essa fase, você tem que terminar uma faculdade, você vai se preparar para sair com os amigos, você vai para uma balada, você vai sair com as amigas. Não é espontâneo, você se prepara para aquilo, você coloca o seu corpo e a sua mente em conexão para fazer o que você quer fazer. É a mesma coisa, a gente funciona do mesmo jeito ao longo da vida. Então, não fiquem esperando que o desejo ele vai vir, que a vontade vai acontecer. Não, ela não vai vir naturalmente, ela não vai vir magicamente. A diferença é que com o tempo, num casamento, na qual eu falo que o que diferencia, né, uma amizade de um casamento é justamente o ato sexual, é a conexão, é a intimidade que vocês têm. Então, assim, a gente presta um pouco mais de atenção, né, quando se fala do sexo. Então, você tem que fazer movimentos para aquilo. Não vai, a vontade não vai vir natural, a vontade não vai vir só porque hoje você parou e sentou e falou, nossa, tem um mês que eu não transo. Não vai ser assim que vai acontecer. Então a gente precisa de ferramentas, de coisas que te façam lembrar do sexo. É o que eu costumo dizer, na minha loja eu vendo os produtos, géis, cosméticos e tudo mais, e eu falo, eu tô te vendendo um lembrete. O meu maior concorrente hoje é a gaveta. Então, eu vendo um produto para mulher, aí eu encontro com ela 6 meses depois, eu falo, e aí, você gostou? E ela fala assim, menina, esqueci. Joguei no fundo da gaveta, você acredita? Aí eu falo, não, realmente, jogando no fundo da gaveta, você não vai lembrar. Se você comprou, se você tá. E não tô falando só de um produto erótico, mas para qualquer coisa. Se você comprou alguma coisa e vamos acreditar que você tá comprando um negócio que você realmente precisa e você quer usar, você não vai jogar no fundo da gaveta. Então, pensa que você precisa ter ferramentas, né, para poder ativar esse desejo que, mais uma vez, não é espontâneo. Então, você ativa e você mantém. E para você só mantém o que é prazeroso para você. Então, a gente tem que aprender também a metrificar as coisas. Às vezes, a gente tá tão no automático de falar que tá ruim, que aquela situação tá ruim, que dizer que não tá funcionando, e a gente não para um pouco para pensar. E quando funciona? Isso aqui tá sendo gostoso para mim? Que é uma outra questão também. Às vezes, o desejo, ele vem no ócio, naquele momento de calmaria. É aquela coisa do tô tomando banho e caramba, vem uma ideia muito top. O desejo, ele acontece assim também. Então, se você tem uma vida muito ocupada, agitada, talvez o que te falta nem é movimento, talvez o que te falta mesmo é parar e vamos descansar, vamos parar aqui. Então, às vezes, o que te falta é parar um pouquinho. Pode passar, Gabi? E aí, dentro da minha metodologia, dentro da minha loja, eu falo que eu sigo uma tríade: prazer, rotina e bem-estar. Sim, eu tenho uma sex shop, sou sexóloga e não vou falar para você que você vai comprar um produto para inovar de vez em quando, que você tem que sair da sua rotina. Eu não sei quem que demonizou a rotina.
Gente, tudo que a gente faz com um propósito, no sentido de vou. Tá todo mundo caladinho. No sentido de vou me preparar, enfim. Eu vou manter uma rotina de saúde, eu quero sair uma vez por mês com as amigas. E pensa assim, rotina também não é algo que você precisa fazer todos os dias. Às vezes a rotina, a constância é algo que você faz uma vez por semana. É só algo que você não deixa pra lá. Então eu seria muito, assim, fora da casinha de falar pra você: "Ah, vamos sair da rotina? Vamos comprar um produto para sair da rotina?". E por que que eu não acredito nisso, de um produto para sair da rotina? Porque eu entendo que prazer, uma vida prazerosa em todos os sentidos, ela tem que estar dentro da sua rotina. Porque senão vai acontecer o que eu acabei de falar. Você vai comprar um produto, você vai comprar uma roupa, você vai deixar essa roupa guardada no cabide, você vai comprar um Vibra, um gel e vai jogar no fundo da gaveta, vai passar da validade. Por quê? Porque isso não faz parte da sua vida. Então, o prazer ele tem que estar ali todos os dias. E eu nem estou falando do prazer do sexo. Eu quero que vocês expandam hoje a cabeça que tudo aqui, libido não é só uma coisa, desejo não é só uma coisa e prazer também não é só uma coisa. A gente tem que sentir prazer na vida, no nosso dia a dia, o prazer de sentar numa mesa e comer o que você quer, de ter um momento de presença com a sua família, com o seu marido. E aí, quando você começa a entender que o prazer ele faz parte, ou ele deveria pelo menos fazer parte da sua vida, vocês saem dessa neura de amanhã é dia dos namorados. Eu só vou comprar uma lingerie nova, eu só vou comprar um negócio porque é dia dos namorados. O resto do ano esquece. Mas amanhã é dia dos namorados, a gente tem que transar, tem que acontecer, tem que marcar, né? Então, o prazer ele é todo dia. A gente pode ter bem-estar também todos os dias. E aí, o bem-estar, por que que eu coloquei ele ali? E fala-se muito de bem-estar, né? Bem-estar, para mim, na minha concepção, é você estar bem com o que você é e com o que você está vivendo no corpo, na sua mente, do que você é agora. Isso é bem-estar. Eu não vou falar para você, olha, você está vivendo isso, isso e aquilo, que é uma outra coisa. As pessoas chegam para mim e falam assim, Nath, meu amigo, meu primo, meu conhecido faz tal coisa. Você acha que isso é certo? Aí eu olho e falo assim, tá fazendo bem para ele? Ele tá atrapalhando alguém? Tá? Não. Tá funcionando na dinâmica ali do casal? Então tá tudo certo. Então, bem-estar para mim é você estar bem com quem você é agora, com seus pilares. Se você acredita que o que você faz hoje funciona, então é ótimo, o seu bem-estar já tá aí. Pode passar, Gabi. E aí, para finalizar, mas falando especificamente do casal, eu gosto de fazer toda essa linha do tempo para que eu não chegue agora para vocês e fale assim, vamos falar de conexão, né? Inclusive, para quem não entendeu o nome Oasis, Oasis é o nome da campanha que eu lancei do Dia dos Namorados, inclusive. E aí, fazendo todo esse apanhado do que eu falei para vocês, todo sex shop, ou a maioria da galera que trabalha com sexualidade, estão lançando produtos que você vai ter que estar conectado num celular mais uma vez. Então eu falei, dessa vez eu quero algo fora das telas. A gente fala muito de conexão, mas a gente está sempre muito conectado no celular, né? Então você manda muitas mensagens, você participa de não sei quantos cursos online, você fala com muitas pessoas em diversas fontes, mas aquela conexão ali do dia a dia, eu falo que nada vai substituir você estar presencialmente num ambiente, você sair, tomar um drink com uma pessoa, um jantar gostoso, estar presente, sabe? Sem estar com o celular o tempo todo na mão. E Oasis, para mim, é isso. É você encontrar em alguém, numa pessoa, num momento, ou, e que nem deveria ser algo a mais, é a base de tudo, você ser o seu próprio oásis. É você curtir a sua própria companhia. Porque às vezes a gente não consegue encontrar isso numa outra pessoa. Mas você tem que ser o seu momento de refúgio. E aí eu coloquei refúgio e prazer. Porque, mais uma vez, principalmente relacionamentos de muitos anos, e isso eu falo também porque não é porque eu trabalho com isso que eu não passo por esses momentos. Eu vou fazer 10 anos de casamento, então eu sei que chegam fases na vida que a gente não tá mais no mesmo pique e a gente tem que aprender a driblar ali a vida. E eu falei, eu vou colocar prazer nessa frase. Refúgio e prazer. Porque o seu companheiro,
pode ser o seu refúgio, ele deve ser o seu refúgio, ele deve ser a pessoa que você chega no final do dia, que você quer contar como seu dia foi, que você quer compartilhar suas vulnerabilidades, porque estar num relacionamento é você estar vulnerável, porque essa pessoa ela sabe de quantas vezes você deitou chorando e você tem que estar segura para abrir a sua vida para essa pessoa, mas essa pessoa também precisa ser os seus momentos de prazer. Mas para essa pessoa te dar o prazer, você tem que saber o que é prazer para você, que é o que eu falei. Nós somos ensinadas a dar prazer, né? Então eu sei o que o outro gosta, eu sei o que é bacana para ele. Só que eu falo que não tem nada mais bonito do que você conhecer o seu próprio corpo, de você saber o que é gostoso para você e você escolher compartilhar isso com alguém. Então, eu falo que relacionamento é uma escolha todos os dias de estar com alguém. E aí também vem o lance da intimidade. Eu falo que muitos casais têm intimidade na cama, a intimidade do toque mesmo, do sexo, mas não tem intimidade para falar de sexo. E aí, mais uma vez, vamos abrir aqui essa janela do que é sexo. Sexo, ele não começa na cama. Inclusive, a gente acaba sendo muito condicionado a só transar quando tá na cama, né? Então, a gente esquece que o sexo começa num bom dia. É clichê? É clichê, gente, mas é o que funciona. Não existe essa chavinha do vocês estão brigando, vocês estão numa fase super ruim, que é o que também chega muito pra mim. Nath, ai, o que você tem aí? Porque eu tô numa fase, sei lá, tem mulheres que chegam, cara, eu passei pelo sair do emprego, um familiar morreu, eu tô sobrecarregada, eu tô numa transição de trabalho. E aí a mulher, ela coloca como, não, mas eu preciso transar, eu preciso estar ativa, porque é aquela coisa do medo de, sei lá, de repente não o parceiro não tá feliz. E aí você acaba não se perguntando aonde que você entra nessa situação. Então, não tem nada mais bonito do que você tá bem, o outro tá bem, e nesse meio do caminho vocês se encontrarem. Porque intimidade não é só estar pelado. Eu falo que a maior intimidade que você pode estar com alguém é você estar vestido e mesmo assim você ter tranquilidade para falar de qualquer coisa. Lembrando que conversar com a sua parceria é extremamente necessário, mas não deixa para ter essa conversa quando tá tudo ruim. Não deixa para ter essa conversa quando vocês dois já estão de saco cheio. E não deixa para ter essa conversa no momento do sexo. Então, eu induzo muito as minhas clientes a pensar assim: ah, prepara um jantarzinho. Eu tenho uma amiga que ela fala que é a reunião do casal. Então, uma vez por mês, ela tem uma reunião de fato no calendário bonitinha, que é para fazer aquela coisa. Como nós estamos? Vamos falar sobre o nosso relacionamento. E eu achei isso muito massa, porque a gente não tem essa tendência, né? É só aquela coisa. A gente tem uma tendência de falar sobre dinheiro quando já tá tudo ruim, para falar sobre sexo quando não tá acontecendo o sexo, ou quando já tá tudo indo para água abaixo, você quer resolver, porque você acha que 10 minutos de conversa vai resolver. Só que não, conexão é muito mais, intimidade é muito mais. Então, construa isso no dia a dia. E aí, eu lancei um tabuleiro erótico, todo temático, voltado para o Egito Antigo. Depois, quem tiver curiosidade, os egípcios, eles têm uma ideia de sexualidade, uma ideia do que é sexo muito bonita. E assim, a minha cabeça é meio louca, então se eu for falar para vocês de onde que eu puxei essa ideia, só foi aparecendo as coisas para mim, eu fui juntando as peças e eu achei muito massa. E eu falei, não, eu vou trazer um tabuleiro para tirar as pessoas da tela, para que as pessoas consigam sentar, o casal consiga sentar, tomar o seu vinho, a sua bebida, tomar a sua água, que seja, mas vão estar os dois ali com um pequeno jogo, eu falo que vai cair casas. Putz, eu não peguei uma aqui. Depois a Gabi encaminha uma foto, mas no meu site vocês vão conseguir ver. O tabuleiro tem algumas casas que falam de conexão, que fala, tipo, vamos ficar 30 segundos olhando nos olhos. É difícil você parar 30 segundos para olhar no olho do outro. É difícil você parar por 30 segundos para dar um abraço. Então, tem casas lá que vai te induzir a isso. Tem uma casa que eu gosto muito, que é Jardim da Escuta. E, basicamente, ele te induz a você falar como está o seu relacionamento. Então, eu acho
foi uma construção muito bacana e na qual eu me orgulho muito, porque é um momento que o casal vai ter além das telas. É um momento que, se você é uma pessoa, por exemplo, que tem vergonha de falar determinada coisa pro seu parceiro, para sua parceira, não é você que está perguntando, foi a casa ali que caiu. Então, eu acho que foi um dos produtos ao longo desses 7 anos que eu mais me orgulho, porque realmente foi algo que eu fiz pro casal, para que vocês voltem a se conectar, mas a conexão da vida real, não essa conexão fria das telas, na qual a gente sabe, igual agora, né? A gente consegue estar muitas pessoas aqui online, quase 80 pessoas online, mas a gente sabe que é gostoso estar ali o presencial, de você conversar, de você esquecer do celular e simplesmente viver o aqui e o agora. Então, foi esse o meu projeto. E falei pra caramba. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham usufruído de tudo isso que eu falei. Muito obrigada. E se tiver mais alguma dúvida, não hesitem, me chama no WhatsApp, me chama no direct. Eu sou eu falo que Muia, o nome da minha loja é Muia, não é à toa. Muia vem de Muia Amiga. Cara, eu sou muito parceira. Então, traga mesmo a sua dúvida para mim. Não existe dúvida pequena, dúvida boba. Lembra que aqui é um momento de escuta, é um lugar seguro. A gente vai conversar, eu vou tirar suas dúvidas, você vai trazer suas dores. Eu tenho certeza que a gente vai sair muito melhor desse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Gente, eita, que foi isso, gente? Quem gostou? Vamos dar uma salva de palmas para Nath? Nath, muito obrigada, amiga, muito obrigada mesmo. Eu acho que, assim, não tenho nem palavras, né? Foi um show aqui. Obrigada, obrigada Ai, mesmo. muito obrigada. Gente, vou dar continuidade aqui agora, tá? Nós preparamos aqui também para vocês, para a gente já conduzir aqui o final, da nossa apresentação de hoje. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, que trouxemos algo também aqui especial. É como uma sugestão para vocês, né? Então, o nosso Dia dos Namorados aí com esse oásis aromático, tá? E preparamos aqui um ritual noturno romântico para vocês com os nossos produtos. Então, sugestão, tá? Começa com o banho ali com o nosso sabonete hidratante, né? Regado à sedução do aroma adocicado e feminino do Ylang Ylang. E também tem o óleo de bergamota, purifica e acalma a pele, além de trazer sensações de felicidade, elevar o humor, reduzir o estresse e despertar alegria e vitalidade, né? E para você que é convidado, esse produto é o nosso produto do mês, então chama quem te convidou para que a pessoa te explique aí como que faz para você ganhar esse produto. Passo número 2, depois que você tomou o banho, apliquem juntos o creme para mão Citrus Bliss, né? Perfeito para um toque leve, um carinho no braço ou nas mãos. Além dele hidratar, ele traz maciez e mantém o aroma do Citrus Bliss por mais tempo. Um convite ao toque com energia e leveza, né? E o óleo Citrus Bliss, ele traz sentimentos também de alegria, disposição, de energia. E sugerimos que você utilize a técnica do Aroma Touch nas mãos para resgatar tudo isso que a Nath nos trouxe, que é essa parte da conexão, né? E para quem também não conhece ainda a técnica do Aroma Touch, nós temos um link ensinando a fazer essa técnica. Depois pede o link para a gente que a gente encaminha, tá? E aí, o terceiro passo é a conexão emocional com um blend passion, né? Esse blend ele estimula o desejo, ele desperta as emoções e promove conexão íntima e uma inspiração amorosa. Uma dica, além de usar o creme Passion, o Rolon, né? O Passion, é que o casal ele use ali no difusor dois óleos que o casal mais goste ou aplique, né? Nos dois. Por quê? Porque isso faz com que o casal crie a assinatura aromática, né? E aí é interessante porque os óleos essenciais, eles nos trazem isso também, né? Essa parte da memória olfativa. Então, a partir do momento que você cria essa assinatura aromática, toda vez e passa por esse momento, né, de conexão, de carinho, de cuidado, toda vez que vocês sentirem qualquer nota olfativa de um desses óleos essenciais, você já remete a esse momento a dois.
tá? E aí, o quarto passo é a massagem corporal ou íntima com o nosso óleo de coco, né? Que é o nosso óleo 100% natural fracionado, ideal para massagens mais sensuais ou até como um lubrificante natural. E é importante, que é o que a Nath colocou, né? Sempre converse sobre limites e desejos. A experiência é sobre conexão, escuta e presença. E aí, para finalizar, deixe seu difusor ligado com uma música suave tocando, aromas no ar e apenas curtam o momento. Esse ritual pode se tornar um hábito de autocuidado a dois, onde o toque e o aroma criam memórias afetivas profundas. Né? Então, isso daqui foi uma sugestão aí, não só para o Dia dos Namorados, né, mas para o dia a dia mesmo, para a rotina, como a Nath mesmo nos trouxe. E aí, gente, agora eu vou chamar ela, que é especialista, né? Nossa terapeuta maravilhosa, especialista aqui em blends, que ela vai trazer um pouquinho dessa parte dos blends e do autocuidado e da conexão. Então, me ajudem a recebê-la, nossa querida Ana Paula. Vem pra cá, amiga. Oi, 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 meu povo. Boa noite. Todo mundo bem por aí? Espero que sim, hein, Adelinha? Adoro esse sorrisão aqui também. Gente, merece outra salva de palmas, não merece? Gabi, Nath, muito obrigada, parabéns. Nath trouxe um conteúdo maravilhoso para a gente. A Gabi trouxe essa rotina noturna para despertar esse desejo, despertar essa conexão. E eu vou fechar com chave, não vou fechar com chave de ouro ainda não, que a gente vai colocar a cerejinha do bolo daqui a pouco aqui. Mas eu trouxe alguns óleos essenciais, uns a gente fala mais, outros a gente fala menos aqui, mas óleos baseados na psicoaromaterapia que trabalham, né, ali em neurotransmissores do desejo, da satisfação aqui também. Né? Então, quando a gente usa óleos essenciais que têm essas propriedades afrodisíacas, a gente, além de despertar, de melhorar a autoestima, de melhorar a autoconfiança de cada um dos parceiros e do casal, também reforça a conexão, reforça o desejo que a Nath falou tanto aqui, né? E reforça também, estimula a criação do momento do toque. E quando a gente compartilha o toque, a gente cria esse movimento do toque, esse momento do toque, a gente está trabalhando outros hormônios também, outros neurotransmissores também. Então, a cumplicidade, a conexão do casal aumenta ainda mais. Então, por exemplo, os óleos que eu vou falar aqui hoje, eles trabalham muito, né, é, é, em hormônios ligados à excitação e ao prazer, como a testosterona e a dopamina. Então, eu escolhi 6 óleos dentre as várias opções que a gente tem, eu escolhi 6 hoje, mais diferente do que a gente costuma falar, né? O Black Pepper, que é a pimenta preta, a gente quase não fala dele aqui, mas eu escolhi trazê-lo hoje porque ele é um óleo extremamente curioso nesse sentido. Ele tem um aroma quente, um aroma provocante, que envolve, né, tem um quê de picante aqui, e ele é estimulante e aquecedor também. Então, na sua composição, tem o beta-carofileno, ele pode aumentar os níveis de testosterona nas mulheres, sendo uma alternativa natural para estimular a libido e vencer aquele cansaço do batidão do dia a dia ali também. Porque na aromaterapia ele é usado, inclusive, para melhorar a fadiga e melhorar o humor e o ânimo. O Red Mandarim, a mandarina vermelha, é um óleo que está disponível esporadicamente, mas esse mês ele está ali disponível também. É um cítrico também, que é um cítrico mais maduro e tem um aroma muito cítrico, muito frutado, muito gostoso, inclusive. Ele desperta a alegria e o bem-estar, assim como todos os outros cítricos também. A diferença dele é que ele tem um leve adocicado ali, meio que dá um quê de curiosidade ali, então cria um clima mais romântico também. E por ser rico em limoneno, como a maioria dos cítricos, ele ajuda a regular a dopamina e a serotonina, melhorando o humor. Combinado com o Ylang-Ylang, por exemplo, e com a rosa, ele é extremamente afrodisíaco, mas não fica um cheiro enjoativo também, né? E fica maravilhoso. Já o Liang Liang, com aquele cheiro doce mesmo, e super característico, além de todos os benefícios que a gente já conhece, ele aumenta a autoestima e o prazer. É ideal para quem sofre com baixa autoestima, com excesso de estresse, atua de forma dupla para estimular a produção de testosterona também,
e para regular a dopamina por meio de um outro composto dele aqui. É indicado para quem deseja se reconectar com prazer e gente, mas eu tô uma gaguejeira hoje, hein? E redescobrir o que dá motivação e desejo. Que ó, vou pensando mais rápido do que a boca vai conseguindo falar. Passei, eu tô aqui apertando o botão, Gabi, eu sei que tá passando, né? Eu tô aqui, mas não passa. A salvia esclareia, gente, ou clary sage, que tem um aroma herbal, é a força da mulher madura. Especialmente indicado para as mulheres na menopausa ou ali já no pós-40, né? Nos 40 mais aqui também. Auxilia na redução dos calorões, melhora a insônia, o equilíbrio e o humor, e quando associada com a mandarina vermelha e com o ylang-ylang, se torna um poderoso trio para elevar a libido e a autoestima reduzindo o cansaço e aumentando a disposição e o afeto. O que isso tudo faz no casal, gente? Se a mulher fica bem, vai dar sossego ali também, ela tá se sentindo bem, não vai ter homem que resista. E se o homem fica menos cansado e fica bem também, não vai ter mulher que vai resistir ali. Então, vocês estão entendendo que isso tudo, apesar de eu estar falando dos benefícios, das questões teóricas aqui, mas a gente consegue ver isso, como que funciona no nosso dia a dia, né? Mas já já tem receitinha, preocupa não. A rosa tem um aroma floral, a Gabi falou do como que chama, gente? Deu branco aqui no blend, no nome do blend que você falou. Do Passion. Tem o rosa também, e o rosa a rosa é um óleo muito potente, extremamente delicado, assim como o jasmine, e os dois são ótimos para estimular esse poder feminino que a gente tem aqui também. Pode passar que eu já vou mandar, vou direto para as nossas receitinhas. Então, prepara o print aí, gente. Três receitinhas, três blends para a gente fazer, para a gente usar, para quem quiser vender, vende também. Um específico para libido feminina, e eu adoro esses nomes criativos aqui também. Sim, mas André, prima, aqui na irmã gêmea, funciona, mas o jasmine é mais indicado para as mulheres. Gestante não pode usar, tá, gente? O jasmine. Depois a gente volta, manda o print ali para vocês. Então, para despertar a libido feminina, o despertar da paixão ali. 3 gotas de ylang-ylang, 3 de gerânio, 3 de salvia esclareia, ou clary sage, 2 de white orange. Todos esses são feitos em rolon de 10 ml, tá, gente? Tá com uma concentração alta aqui, mas dá para usar tranquilamente, com cuidado, né? Claro. Na parte interna dos punhos, atrás das orelhas, no baixo ventre e ou na parte interna das coxas. Na coxa, tá, gente? Não é na virilha, não, na coxa. Aqui. Além de ajudar a descansar um pouco, acalmar, né, aquela agitação, despertar a autoestima, elevar o humor também, vai dar aquela sensação de mulher poderosa, de se olhar no espelho e falar, nossa, mas eu tô gostosa hoje, eu tô boa hoje, né? É isso que esse óleo essencial que esse blend vai proporcionar para a mulher também. Já o puro vigor, para trabalhar a libido masculina, são óleos que tanto homem quanto mulher podem usar todos eles, tá, gente? Mas nesse sentido a gente tá pensando numa reconexão, num fortalecimento das energias femininas e masculinas e na conexão do casal. Já o da libido masculino, por vigor, são 3 gotas de sândalo ou copaíba. Quem não tiver sândalo pode usar o copaíba também. 2 gotas de pimenta preta, do black pepper. 1 gota do canela casca, do cinnamon bark. Gente, canela é um óleo muito quente, muito forte. É uma gotinha só, não é duas, não, é uma. Uma é uma, viu, gente? Não é uma e meia, nem duas, não. É uma gotinha só. Tem que ter muito cuidado para usar. E 3 de balance para dar aquela equilibrada, né? Porque tudo na vida tem que ter um equilíbrio ali também. E os segredos do amor, a apoteose da paixão, pode usar o nome que você quiser aqui, que é para o casal usar também. 1 gota do rosa, ou do patchouli, ou da copaíba. Vão ter efeitos parecidos? Parecidos, não são os mesmos efeitos. Então, quem tem rosa, usa rosa também. Usa rosa, né, de preferência. 2 gotas do jasmim, 3 gotas do white orange e 3 gotas de bergamota. Completa com óleo de coco fracionado. O lugar de usar são os mesmos pontos, parte interna dos punhos, atrás das orelhas,
Às vezes pode dar uma, tá, no meio no meio do peito, pode descer na coluna um pouquinho, aí pode usar um pouquinho da criatividade para um passar no outro, depende do tipo de conexão que vai fazer. Gabi colocou uma sugestão maravilhosa de deixar o difusor, de criar essa identidade olfativa do casal, assim como os blends também. Um momento de conexão, né, de usar, além de ter o poder do aroma, de ter a conexão do toque nesse momento. Esses três blends também podem ser usados para fazer a aroma touch nas mãos e reforçar essa conexão também. E aí usar a criatividade de como que vocês vão reforçar, fazer uma massagem nos pés. Olha que maravilha que fica também. Né? Então use a criatividade e permita-se que essa conexão de você com o seu parceiro, com a sua parceira, fique cada vez mais gostosa e mais completa. Então, para a gente fechar, agora sim, fechar com chave de ouro com a cerejinha do bolo, eu vou chamar a nossa companheira, nossa amiga, nossa companheira de sistema essa semana para trazer um recadinho muito importante para vocês entenderem por que que vale a pena fazer isso tudo. Fabi, minha querida, nossa rainha dos vídeos de hoje, vem para cá contar para a gente, colocar a cerejinha do bolo aqui. Ai, meu Deus, vocês ficam espertos que eu vou para Hollywood, meus filhos. Eu vou para Hollywood que já estão querendo me contratar já. Boa noite a todos vocês. Nossa, eu tô muito, muito, muito impactada com a aula da Nath, porque assim, gente, 48 anos eu não sabia nem metade das coisas que ela falou. Para mim era tudo igual, entendeu? E foi ótimo, né? Porque assim, eu já tenho 18 anos de casada, então, né? Vou aproveitar aí as dicas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Rezende, eu tenho 48 anos, sou casada e tenho um filho adolescente. E a cerejinha do bolo foi uma coisa que para mim é muito importante e eu vivi muitos anos da minha vida sem ter isso daqui na minha vida, que é o autocuidado. Eu sempre cuidei dos outros, sempre dei preferência em cuidar dos outros, porque para mim a minha felicidade era ver a felicidade do outro. Não que isso esteja errado, mas como dizem, né, para a gente transbordar na vida de alguém, a gente tem que estar com o nosso copo cheio primeiro, né? Porque a gente não transborda na vida de ninguém se nós não estivermos. E eu aprendi isso com vocês aqui na do Terra. Nesses 2 anos e meio que eu tô aqui, eu aprendi a me cuidar, a me olhar, a me sentir. E eu sou muito grata a tudo isso que eu vivo aqui, a cada palavra, a cada mensagem que eu recebo. Vocês me presenteiam muito mais do que eu presenteio vocês. Então, a gente tem que dar importância para esse autocuidado. É como um presente, né, de amor. O amor verdadeiro, ele começa dentro da gente. Antes de cuidar do outro, a gente precisa nos olhar com carinho, respeito, presença. O autocuidado não é egoísmo. Eu sempre achei que fosse. É a base de qualquer relacionamento saudável. Quando você se cuida, você se abastece de energia, de autoestima, de bem-estar. É essa versão inteira de você que se entrega para um verdadeiro, com mais verdade para quem você ama. Então, é necessário a gente se amar para poder transbordar esse amor para o próximo. E os nossos óleos essenciais, né? Eles nos lembram isso todos os dias, porque através deles a gente faz aquela pausa no dia, a gente faz aquele toque suave, aquele aroma acolhedor, um momento que é nosso, né? Quantas vezes eu me pego ali com o meu olhinho, meu filho já sabe, deixa a mamãe que agora é a horinha dela. Se vai lá, eu tô assim, assim, deixa eu. E o toque de uma loção, o perfume de uma flor ou uma respiração profunda pode mudar o nosso dia a dia e, com isso, o dia a dia do outro também. E, para finalizar, mais do que flores ou chocolates, o que realmente transforma, né, a escolha diária de cuidar do nosso corpo, das nossas emoções e da nossa energia. Porque o amor começa em nós. E quando você se ama, todo o seu redor floresce. Tudo.
tudo. Então, o importante, meus amores, é a gente se amar para poder amar os outros. Eu me amo muito hoje e é por isso que eu tenho uma relação muito mais saudável com meu marido, muito mais saudável com vocês, e eu agradeço demais, demais por tudo que eu aprendi e pela vida de todos vocês na minha vida, viu? Amo vocês, mas não saiam, que agora nós vamos tirar a nossa foto, e quem não sai na foto não fica rico. Coraçãozinho na tela, aquele sorrisão. Espera aí, deixa eu ver se deu certo. Mais uma vez, deixa eu ver, temos mais uma tela. Continua aí, porque você não sabe em que tela você está. Mais um minutinho. Muito bem, saímos lindos, maravilhosos, cheirosos. Amo vocês, muito obrigada.